Fala jovem, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas do Quebrando Questões. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque tá rolando muito conteúdo top sobre concursos. Não se esquece também de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos e compartilhar esse vídeo caso você goste. Se você ainda não segue a gente no Facebook e no Instagram, eu queria te convidar a dar uma passada por lá logo após finalizar esse vídeo para conhecer um pouco mais do que nós postamos em nossas redes sociais, fechou? E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os tipos de memórias mais cobrados para concursos na matéria de informática, além de resolvermos duas questões sobre o assunto. A princípio, temos que memória na matéria de informática consiste naqueles dispositivos que possuem a função de armazenar dados do computador de forma temporária ou permanente. Em relação aos tipos de memória, podemos classificá-las em memória principal ou real, podendo ser chamada também de primária, que são aquelas memórias consideradas fundamentais para o funcionamento do computador, tendo como principal função o armazenamento de dados do computador em determinado momento para o funcionamento dos seus programas. Podemos dar como exemplo de memória principal ou real a memória RAM, a memória ROM, os registradores e as memórias caches. Fora a memória principal, nós temos a memória secundária, que são aquelas que possuem a função de fazer o armazenamento de grande quantidade de dados. Para essas memórias serem utilizadas, elas precisarão ser carregadas pela memória principal. Cabe destacar que as memórias secundárias são não voláteis, sendo os dados guardados de forma permanente. Podemos citar como exemplo de memória secundária o HD, o SSD, os CDs, os DVDs, disquetes, Blu-rays, os pendrives, dentre vários outros tipos de memórias secundárias, ok? Já as memórias terciárias, elas são semelhantes às secundárias, só que elas dependem de operações de montagem, como a inserção de uma mídia em um dispositivo de leitura ou gravação, como discos ópticos e fitas magnéticas, enquanto a memória secundária não precisa das operações de montagem, ok? Além dessa classificação, nós temos que as memórias elas podem ser voláteis e não voláteis. As memórias voláteis são aquelas memórias que possuem seus dados apenas com a utilização de energia. Nós temos como principais exemplos a memória RAM, a memória cache e a registradora. Já as memórias não voláteis são aquelas que garantem a sobrevivência dos dados mesmo sem a presença de energia. Nós temos como principais exemplos os discos rígidos e as memórias flash. Além das memórias mencionadas, nós temos a memória dinâmica e a memória estática. A memória dinâmica são aquelas em que os dados eles podem ser acessados por qualquer endereço e são constantemente atualizados em frações de segundos. Nós temos como principal exemplo aí a memória RAM. Já a memória estática ela não precisa ser analisada ou carregada a todo momento, beleza? Vamos à nossa primeira questão. Considerando a arquitetura de computadores, pode-se destacar a existência de diferentes componentes de armazenamento. Em particular, o disco rígido e a memória RAM são definidos respectivamente como exemplos de memória. Galera, o disco rígido ou HD é classificado como uma memória secundária, tendo como principal função o armazenamento de grande quantidade de dados e de forma permanente. Já a memória RAM é considerada uma memória principal ou primária, beleza? Então, a alternativa correta é a letra C. E antes de irmos para a nossa segunda questão, eu queria convidar você a fazer parte gratuitamente de um dos nossos grupos de simulados que acontecem pelo WhatsApp. Caso você tenha interesse, basta acessar o link que se encontra na descrição desse vídeo, beleza? Segunda questão, assinale a alternativa que apresenta um tipo de memória primária com a sua respectiva informação correta. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? A memória cache é um exemplo de memória principal e é volátil, só funcionando quando existe pulso de energia, ok? O erro da letra B é que a memória RAM é uma memória volátil, assim como a memória cache. Já as letras C e D estão erradas, pois o SCSI é um conector, já o pendrive é uma memória secundária. Pessoal, então é isso aí. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo para quem precisa desse conhecimento. E caso ainda não seja inscrito no nosso canal, basta apertar nesse botãozinho vermelho ó, que se encontra logo aqui abaixo. E é claro, eu queria saber a opinião de vocês em relação ao assunto de hoje e qual seria um assunto ideal para o próximo vídeo. E por fim, não se esquece de tirar o print do material teórico e fazer aquela revisão, ok? Desde já eu deixo meu muito obrigado, valeu e tamo junto!